que nessa noite o Evangelho de Jesus Cristo não é o Evangelho de A, de B, o Evangelho de Jesus Cristo queime, arda no meu e no seu coração. Viu? Amém? Você vai ver, você vai encontrar o motivo da vida, que é a eternidade. O texto diz: buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Repete comigo: buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus, a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Que o Espírito Santo faça aquilo que eu jamais, nunca consigo fazer: convencer você e eu do pecado, do juízo e da justiça de Deus. Amém? Bom, nós estamos pregando essa série, Sermão da Montanha, e no culto anterior, eu falei sobre o Jesus que estava denunciando a piedade religiosa. Jesus dizendo o seguinte, que a oração, o jejum e a esmola, ou as causas sociais, não podem e não têm o poder de nos elevar diante de Deus. Jejum, oração e as causas sociais são consequências de uma vida de fé. E o texto condena também, porque existiam homens que usavam do jejum, da oração e da esmola como algo vanglorioso, no sentido de se gabarem daquilo que fazem no reino de Deus. Então Jesus condena essas atitudes. Agora o texto vem, Jesus agora vem e exige de nós uma lealdade a valores do reino de Deus. E ele coloca no versículo 33, a lealdade ao valor de se buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a justiça do Senhor, e todo mais nos será acrescentado. Bom, vamos entender aqui onde começa esse texto. Bom, esse texto começa no versículo 19. O versículo 19 nos diz acerca dos tesouros. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, onde os ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça e nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam e nem roubam, porque onde está o teu tesouro, ali estará também o teu. Onde está o teu tesouro, ali estará também o teu coração. Bom, Jesus aqui está ensinando que existem dois tipos de tesouros: os tesouros na terra e os tesouros no céu. Os tesouros na terra se deterioram. Se você viver em função de somente juntar nessa terra, você pode se frustrar. Eu estava conversando
estava na pamonharia, eu e Felipe. De repente chega um rapaz e diz: olha, você ficou sabendo que fulano de tal morreu e deixou uma fortuna muito grande? Eu não fiquei sabendo não, foi mesmo, deixou milhões de fortuna, de herança. Ele me disse também um pouco da história dessa pessoa que deixou uma fortuna muito grande. Ele diz: olha, rapaz, essa pessoa que deixou a fortuna muito grande era uma pessoa muito, muito materialista. Era uma pessoa que viveu a vida inteira em função de juntar. Nunca, ao menos, usufruiu daquilo que juntou. E vivia uma vida completamente avarenta. Comprava uma marmita de feijoada, e aquela marmita de feijoada durava 3 dias. Aí você pode falar: não, pastor, mas eu queria ser rico, mas não ia fazer isso. A cada dia eu ia fazer uma coisa diferente. Eu não ia ser um rico pobre. Tanto um rico pobre quanto um rico rico, ou seja, o rico pobre, aquele que não usufrui daquilo que tem, e um rico que usufrui daquilo que tem, eles passam por um problema. Jesus não condena a riqueza. O que Jesus condena é a relação do homem com a riqueza. O problema do jovem rico naquela parábola não foi a riqueza que ele tinha, mas o coração dele que estava alocado, que estava preso naquela riqueza. E Jesus está dizendo aqui dos tesouros: acumular em tesouros no céu. Pastor, como é que eu faço para acumular tesouro no céu? Olha, você pode ficar tranquilo que nós não vamos vender nenhum lote para você no céu. Mesmo porque nós não sabemos como vai ser as questões geográficas no céu. Não existe isso. Por que a Bíblia diz, olha, acumular em tesouros no céu? Acumular tesouro no céu significa sofrer por Cristo. Vocês lembram da oração do Pai Nosso? Senhor, perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aquele que nos tem ofendido. Quando você vive uma vida de perdão, você está acumulando tesouro no céu. Acumular tesouro no céu é fazer o que é bom aos olhos do Pai. Acumular tesouros no céu é viver uma vida de dar, de compartilhar, de servir ao invés de ser servido. Acumular tesouros no céu é você viver como Cristo viveu. Segundo ponto, o texto fala de luz e trevas. Versículo 22 diz, versículo 22 diz, são os olhos a lâmpada do corpo, se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo será iluminado. Se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que há em ti sejam trevas, que grandes trevas serão. Através dos olhos, ou seja, a forma como nós olhamos a vida. Se os nossos olhos são olhos cobiçosos, gananciosos, se nós olhamos a vida de uma forma egoísta, significa dizer
que o nosso corpo será invadido pelas trevas. Se os nossos olhos forem bons, a luz do Evangelho vai entrar na nossa vida e todo o nosso corpo será iluminado. Os seus olhos, os meus olhos, os nossos olhos, através dos nossos olhos, o corpo inteiro é iluminado. O corpo inteiro será iluminado. Olhos maus não deixam a luz entrar. E o corpo fica em trevas. A luz que está dentro de você é a visão que o olho com lealdades divididas, tal como o egoísmo, produzem. Você quer ver uma coisa? Quando você fala, por exemplo, em reino de Deus. Muito se fala em reino de Deus. Muito se fala em fazer a obra de Deus. Geralmente as pessoas se comprometem muito em fazer a obra de Deus. E de vez em quando elas são pegas nesses compromissos que elas fazem. Dizem, olha, a partir de hoje, eu vou fazer isso e aquilo. Não, nesse ano, eu vou ser menos egoísta e vou distribuir o meu tempo para que o meu tempo seja para missões. Eu vou pegar minhas férias, que são 30 dias, e vou tirar 10 dias e vou visitar o Piauí. Mas não é Parnaíba não, tá? Parnaíba é mole. Inclusive eu nem conheço Parnaíba. Mas lá é mole, lugar bonito, Luiz Correia. É o interior. Só que não. Só que não. A vida do ser humano é invadida por outras prioridades. Você e eu seremos pegos sempre com outras prioridades. Surgirão outras oportunidades para você, que aos seus olhos serão muito mais brilhosas, vistosas e vantajosas. Surgirão propostas para você e eu. Diante desse reino de Deus, diante dessa realidade de servir o próximo, ai meu Deus, diante da realidade de servir a Deus, diante da realidade de fazer a vontade de Deus, surgirá no seu coração e no meu coração uma vontade maluca de não fazer nada disso, de servir a mim mesmo. Vou fazer para mim mesmo. Nada de servir a Deus e servir ao próximo. Eu quero servir a mim mesmo. Nada de cumprir os votos que eu fiz com Deus. Nada de cumprir os juramentos que eu fiz. Nada de cumprir aquele dia que eu ajoelhei e orei e falei, Senhor, a partir de agora eu vou fazer isso. Porque surgiram outras coisas na sua vida. Essas outras coisas tomaram o seu tempo. Essas outras coisas tomaram a sua trajetória. E você não tem mais condições de olhar para aquilo que é o mais importante. Você ficou sufocado. Continua. Versículo 24 diz, ninguém pode servir a dois senhores. Porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e às riquezas.
escravidão. Por trás da escolha tem 2 tesouros, tem 2 visões e um Senhor a quem nós vamos ter que escolher. O texto fala do Senhor chamado Mamon, que no original é Mamona. Mamona, nanás, assassina. Quem lembra de Mamonas Assassinas? Mamon, que no original indica aquilo em que a pessoa confia, o Deus da riqueza. Ou o seu Senhor será Jesus Cristo. Se o seu Senhor for Mamon, todas as suas ações, ou a maior parte das suas ações, serão destinadas ao dinheiro. As pessoas acham que endemoniado é só aquele que você pega lá, sai demônio, não saio não. Aqui eles nem se manifestam, porque aqui a gente gosta de falar só de Deus mesmo. Mas no dia que se manifestar, a gente expulsa, porque é o poder de Deus que faz isso. A gente não fica evocando o diabo não, a gente fala mais de Deus, porque Jesus já venceu o diabo na cruz do Calvário. Amém? Então a gente acha que endemoniado é só aquele que está lá torcendo, vou quebrar tudo. Tem muitas pessoas que servem ao Deus Mamon através das suas atitudes. Quando o dinheiro fala mais alto em tudo. Quando o dinheiro te domina a ponto de você não ter a capacidade de entregar para o Senhor aquilo que Ele te deu, que Ele te deu. Você não tem a capacidade de devolver para o Senhor uma pequena parcela daquilo que Ele te deu. Você não tem a capacidade de ajudar o próximo. Você não tem a capacidade de servir. Por quê? Porque o dinheiro te domina. Aí você diz, nossa, aquele meu vizinho parece um endemoniado, fica escutando forró o dia inteiro. Cuidado, que talvez o demônio esteja em você. O mamon esteja dominando a sua vida mesmo. O dinheiro te manda, o dinheiro manda na tua casa, o dinheiro manda em você. Ele manda tanto em você que você não consegue ser liberal para as coisas de Deus. Pastor, quanto que é uma passagem para ir em Teresina, para fazer missões? Dá por volta de R$500, pelo amor da madrugada, muito caro. Quanto que é uma passagem para New York City? Uau! Não, pastor, dá para dividir em 10 vezes. O dinheiro domina. O dinheiro domina, o problema todo é esse, que o dinheiro domina as pessoas de tal forma que as pessoas não conseguem, de forma alguma, fazerem o que é prioritário. Isso nos mostra que o reino de Deus ainda não está totalmente presente na nossa vida. Porque se o dinheiro te domina, você pode ter certeza que o Deus que está em você não é Jesus Cristo, é Mamon. É porque ele não se manifestou ainda. Geralmente ele se manifesta diante das necessidades. Você analisa, opa, não, é muito. Preciso fazer isso, preciso fazer aquilo. Construir. Para que eu vou construir igreja no Piauí? A Dilma está dando dinheiro lá para o pessoal lá da Bolsa Família. Mas o que eu tenho a ver com a Bolsa Família? O que eu tenho a ver com a Dilma? O que eu tenho a ver se tem pessoas que deixaram de trabalhar lá? Quer dizer que essas pessoas têm que ir para o inferno porque a Dilma está dando Bolsa Família? Não bastaria ter que conviver com o inferno aqui, ter que conviver com o inferno lá na frente? Quantos infernos você quer que as pessoas vivam?
pessoa se torna escrava. O homem, ele começa a trabalhar não para Deus, ele começa a trabalhar para o Deus do dinheiro. E nós temos que tomar uma atitude hoje. Se desvencilhar disso. Essas coisas dominam. Você é capaz de juntar dinheiro para passar as férias na Europa, ou Fernando de Noronha, ou Pirinópolis, ou Caldas Novas. E você junta com fidelidade. Mas você não é capaz de fazer um planejamento. Eu vou usar meu talento. O que você é? Sou advogado, sou manicure, sou pedicure. Pastor, essa ação social lá no interior do Piauí, eu quero ir para lá. Porque eu sou cabeleireiro, eu quero doar 5 dias da minha profissão para estar lá no meio daquele povo. Mas 5 dias vai tirar, vai roubar o seu lucro. Vai roubar o teu lucro. Porque o Deus tem sido Mamon. Mamon. Mamon, nananás, assassina. Mamon. Depois o texto fala no versículo 25. Que ninguém pode servir a 2 senhores. Depois ele diz, olha, não andeis ansiosos pela vossa vida. Quanto ao que haveis de comer, ou o que haveis de vestir. Tem pessoas que pregam ansiedade do ponto de vista psicológico. Deixa eu te dizer aqui, no contexto desse texto, o que é que significa ansiedade? Ansiedade, no contexto do Sermão da Montanha, significa outra coisa. Ansiedade significa que uma pessoa é extremamente apegada às coisas dessa vida. Pastor, eu estou ansioso. O que a psicologia diz sobre isso? Não sei o que a psicologia diz sobre isso, eu sei o que a Bíblia diz sobre isso. Ansiedade é falta de reino de Deus. Porque quem está ansioso está preocupado com os tesouros da terra. E o texto anterior fala do quê? Não ajunteis tesouros na terra, mas ajunteis tesouros no céu. Aí o texto agora vem e diz, não andeis ansiosos. Por quê? Porque quando eu ando ansioso, significa dizer que a minha preocupação é em juntar tesouros na terra e não no céu. Captou a vossa mensagem? Se preocupar com as questões básicas, a sua preocupação somente com as questões básicas, vai te ensinar hoje com essa palavra de Deus, que isso tem pervertido os seus compromissos mais valiosos. Porque hoje eu estou preocupado com isso. Amanhã eu vou estar preocupado com outra coisa. Depois eu vou estar preocupado com outra coisa. As minhas preocupações nunca vão se cessar. O texto não está dizendo para você ser um preguiçoso, para você deixar de trabalhar, para você deixar de estudar, para você deixar de correr atrás. Não! O texto está dizendo para mim e para você que a ansiedade nada mais é de que uma vida devotada a mamon. Leia o contexto. Vidas ansiosas são vidas preocupadas consigo mesmo. Vidas ansiosas são vidas preocupadas em juntar tesouros na terra. Vidas ansiosas são vidas preocupadas em fazer aqui. Vidas ansiosas são vidas que não entenderam o reino de Deus ainda. É o que Jesus diz, olha, deixa os mortos sepultarem os próprios mortos. Jesus não está dizendo que você não tem que fazer o velório. Jesus não está dizendo que o luto não tem que ser feito. Não, o que Jesus está querendo dizer é que realmente a nossa preocupação deve ser com o reino de Deus em primeiro lugar. Até quando isso vai
cair, deixar de cair na sua mente e no seu coração. A partir do momento que você entender o valor do reino de Deus, você vai compreender a razão da sua existência. Por que as pessoas não param quietas? Por que as pessoas buscam novidades? O mundo pós-moderno é um mundo de busca pelas novidades. As pessoas andam buscando novidades o tempo inteiro porque elas não estão supridas em Deus. A verdade do Evangelho ainda não a supriu de tal forma que ela tenha conseguido enxergar a razão da sua vida. Versículo 25 fala o seguinte: não andeis ansiosos pela vossa vida, nem pelo que é vez de beber, o que é vez de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves dos céus, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai celeste as sustenta. A ansiedade revela que você não tem o entendimento de que existe um Deus poderoso e soberano sobre a sua vida. Pessoas ansiosas não entenderam, não se converteram ainda no tocante a um Deus soberano que cuida. Eu poderia contar várias experiências disso, do cuidado soberano de Deus sobre tudo que a gente já viveu. Coisas que a gente vive hoje, coisas que nós estamos vivendo hoje, seriam loucura há alguns anos atrás. Loucura. Mas Deus é soberano nas suas ações. Deus é soberano quando Ele chama você para alguma coisa. Deus me chamou, então ande conforme a graça dEle, porque Ele vai cuidar de você. Não foi o que Ele diz lá em Mateus 28? Eu vou estar com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu vou cuidar de vocês, somente vá. Somente se desloque do seu ambiente e vá. E não pare, por favor. Não pare. Aí ele fala da vida, do alimento, do corpo, da veste. E na verdade o que Deus está querendo dizer nessa palavra é que a origem da ansiedade é a descrença. Mas eu digo descrença, não é naquela descrença assim, eu creio que isso pode acontecer ou que não pode acontecer. Eu digo, é a descrença no Deus soberano. Na verdade, o que o texto está falando aqui é que falta a pessoa nascer de novo. Porque quem nasce de Deus, de Jesus Cristo, do alto, ele tem uma confiança plena que Deus é soberano sobre tudo e sobre todos. Essa crença, uma crença doutrinária. Acredito que Jesus morreu na cruz por mim, ressuscitou, me regenerou, me entregou uma missão e vai cuidar de mim nessa missão. Ele vai cuidar de mim nessa missão. Os pagãos, eles não confiavam no cuidado de Deus, porque eles não acreditavam em Deus. Pessoas ansiosas demonstram dia após dia que simplesmente não se converteram de fato e de verdade em Cristo Jesus. Eis a questão. A questão toda é conversão. Conversão. Porque quando a pessoa é convertida em Cristo Jesus, você pode ter a certeza que essa pessoa vai olhar para o céu.
uma pessoa convertida em Jesus, você pode ter a certeza de que os tesouros daqui não serão mais valiosos que os tesouros de lá. Os tesouros aqui são mais valiosos para você porque talvez você não tenha se convertido ainda. É que todo o contexto da perícope, da sessão, nos fala. E agora a gente chega no versículo que a gente leu no início. Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino dos céus, e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Nós temos que ser diferentes dos pagãos, que não acreditam em Deus. Nós precisamos realmente sermos de Deus, de Cristo, e buscar o reino dEle. Porque os pagãos que são assim, por eles não acreditarem em Cristo, em Deus, eles vivem buscando o que é desta terra. Olha o versículo 31 e 32, você vai entender o que eu estou falando. Os pagãos é que vivem assim, por eles não acreditarem na obra de Deus, eles vivem buscando aquilo que é seu. Faça uma avaliação hoje. Se tudo que é meu fica em primeiro lugar, conversão nele. Os objetivos mais relevantes ficam para trás. Buscar o reino de Deus é desejar entrar no reino, é se submeter ao reino, é participar da tarefa de anunciar as boas novas de salvação, é acumular tesouros no céu, é participar das boas novas de salvação, pregação da palavra, evangelho de Jesus Cristo. Meu irmão, volte a evangelizar. Volte a falar de Jesus Cristo para aquelas pessoas que você precisa falar. Buscar o reino dos céus em primeiro lugar é anunciar o evangelho dele. Volte a falar de Jesus Cristo no seu trabalho. Volte a falar do amor de Deus no seu ambiente de estudo. Venha com um carro cheio de visitantes para a igreja. Mas vai sujar o banco de couro bege, caramelo. Vai sujar o banco de couro. Porque talvez tenha uma criança no meio. Rapaz, depois que tu tem filho, o carro vira uma bagunça do cão. Pensa num carro que era do cão assim, do cachorro. O cachorrinho que entra e bagunça. Pensa num cara que era zeloso com a limpeza do carro. Veio o Otávio, eu consegui manter ainda um pouco. Depois que veio o Eduardo, se tu entrar no meu carro, tu vai falar, pastor, o negócio está feio. Mutirão de limpeza. Eu era daquele cara que passava o pretinho no pneu, o negócio no painel. Senta no carro, você não sabe se está dentro de um carro ou se está na creche dos meninos. Evangelizar. Amor por missões. Amor pelo evangelho. O evangelho tem que arder no seu coração e no meu coração. Pastor, eu vim aqui hoje porque eu preciso de uma bênção. Então pode sair. Pastor, eu vim aqui hoje porque eu quero muito que meu namorado volte para mim. Eu vou orar para que ele fique com a outra. Se é namorado, se for casado, não, eu vou orar para que volte. Porque se ele foi para outra é porque ele não gosta de você. Foi um livramento de Deus para a sua vida. Pastor, eu estou aqui hoje porque eu preciso muito disso, daquilo. Vem no lugar errado. Aqui não é supermercado. Aqui é a casa de Jesus Cristo.
Veio no lugar errado. Veio no lugar errado. Vai sair daqui frustrado. Você veio para cá hoje. Foi para que o arrependimento de Deus chegasse no seu coração. Você veio para aqui hoje, meu querido, para que o Evangelho encharcasse a sua vida de amor pelo próximo, de amor pelas almas perdidas. Você veio aqui para cá hoje para que o Espírito Santo encharque a sua vida de graça, de poder, para que você não pare de pregar a palavra de Deus. Você veio aqui hoje, meu irmão, para Deus levantar o seu ministério. Você veio aqui hoje para Deus te levantar com chamada viva. Você veio aqui hoje para Deus te dar a chave, não do seu carro. Você quer a chave do seu carro? Vai trabalhar. Deus está te dando aqui hoje a maior chave de todas elas. A compreensão do Evangelho. A compreensão do Evangelho. Buscai o reino dos céus e a sua justiça. Justiça significa submissão à vontade de Deus. Os que vivem a justiça de Deus serão perseguidos. Os que vivem a justiça do Senhor serão perseguidos. Jesus, ciente de que seus discípulos ainda estão muito imaturos e inseguros, ele termina esse discurso dizendo o seguinte: portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta o dia o seu próprio mal. O que Jesus está querendo dizer para mim e para você é o seguinte: que a graça de Deus é suficiente para você hoje. E se amanhã vier alguma luta, Deus vai derramar mais uma porção de graça sobre as nossas vidas, que será suficiente para amanhã, para a terça, para a quarta, para a quinta, para a sexta, e assim por diante. O que Jesus está querendo dizer é o seguinte: meu filho, pare de viver a sua vida egoísta. Entenda que o meu reino foi estabelecido sobre você, que a minha graça está sobre você. Eu sou soberano sobre a sua vida, sobre a sua história, sobre a sua família. Filho meu, somente busque o reino de Deus e a sua justiça. Filho meu, não se preocupe, porque quem se preocupa é pagão, que não é convertido a Cristo. O convertido a Cristo, ele tem a certeza de que a graça dele é comigo. A graça dele está comigo. Ele vai me sustentar. Ele vai me dar forças. Porque ele é soberano sobre tudo e sobre todos. Porque ele guarda tudo e guarda todos. Porque ele está sobre mim, sobre você, sobre essa igreja. Porque ele está e é muito além de todos os nossos projetos. Ele está acima de tudo. O que Jesus quer dizer para você hoje é: pare de viver o seu reino. Um reino de egoísmo, de materialismo, e viva o reino de Deus. Pare de juntar tesouros aqui na terra, porque a traça e a ferrugem corrói. Comece a juntar tesouros nos céus, porque não tem como eles serem deteriorados. Busque primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Pare de viver os seus sonhos e viva a missão. Eu quero encerrar dizendo isso. Quando você quer viver um sonho, você vai se frustrar. Passe a viver uma missão. Qual é a sua missão, meu querido?